O meu entrevistado de hoje é o delegado da Polícia Federal, Jorge Pontes. O Jorge está lançando agora na Europa uma edição em inglês de um livro que fez bastante sucesso aqui há alguns anos, lançado no Brasil, que na edição em português se chamava Crime.gov. E lá em inglês, lá fora em inglês, tem o título que mais leva, mais apresenta esse tema para o público estrangeiro, Operation Car Wash, que é Operação Lava Jato. No livro, que é exatamente o mesmo que saiu em português, o Jorge Pontes e o delegado Márcio Anselmo, que foi um dos principais delegados da Lava Jato, fazem uma apresentação sobre o que é o crime institucionalizado, o crime sistêmico no Brasil. Levado à frente, tendo como protagonista a corrupção, mas que perpassa diferentes áreas do crime organizado. Ele fala de diversos escândalos de corrupção das últimas décadas, não se restringe à Lava Jato, explica cada um deles detalhadamente e faz um grande painel sobre como que esse crime perpassa governos de direita, governos de esquerda, não é algo que tenha necessariamente a ver com o governo do partido A, do partido B. No papo que a gente teve, o Jorge falou textualmente que existe crime institucionalizado no governo Bolsonaro. E ele faz essa afirmação a partir da análise do caso do MEC, dos pastores do MEC, que levou essa semana à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, da Educação, do caso do Ministério do Meio Ambiente, que investiga o ex-ministro Ricardo Salles, e a atitude do presidente Jair Bolsonaro nos dois casos. A entrevista está muito legal, ele fala não só sobre a situação criminal no Brasil e o que deve ser feito para se enfrentar a sério a corrupção e o crime de uma maneira geral pelo próximo governo, seja esse governo qual for, mas também sobre temas espinhosos nesse assunto. Eu perguntei a ele, que foi da equipe do Sérgio Moro no início do governo Bolsonaro, sobre Vaza Jato, perguntei sobre como que ele viu a postura do Sérgio Moro na relação com os procuradores de Curitiba, sobre o governo Bolsonaro, que foi um governo que, de certa forma, que ele integrou de fato, e também sobre alguns dos pontos que ele tratará em seu próximo livro, que é sobre crime ambiental, que sai agora em julho e vai fazer um histórico sobre o enfrentamento à criminalidade no meio ambiente no país. Tá bem legal, espero que você goste. Jorge, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade para a gente conversar. Eu queria te perguntar o seguinte, do crime.gov, a edição brasileira, para o crime.gov, a edição inglesa, né, que recebeu outro nome, o que mudou no sistema de combate à corrupção no Brasil? Olha, mudou muito, né? Mudou muito. Nós tivemos, a partir de 2019, ao contrário do que era esperado, nós tivemos uma espécie de desconstrução, um início de um aparelhamento sistemático nas estruturas de combate, de enfrentamento à grande corrupção. Quase um esvaziamento. Inclusive, eu observei mudança até de vetor. A Polícia Federal ela começou, talvez até para agradar os poderosos de plantão, começou a virar seus canhões para a repressão ao tráfico de drogas. Eu cheguei até a dizer que estavam querendo voltar aos anos 80, anos 90, quando o mais importante para a sociedade brasileira era o enfrentamento aos crimes relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro, inclusive os crimes ambientais. Sim. Especificamente nesse governo, o que você identifica que foi causado por ações do governo nesse desmonte? Olha, iniciou com uma espécie de estelionato quando foi desmontada aquela estrutura que foi criada no Ministério da Justiça, que inicialmente iria ser um superministério,
com a retirada do COAF e tudo mais. Depois, o próprio presidente da República não vetando alguns dispositivos que eram muito importantes nos projetos e que estavam sendo encaminhados também, projetos para melhorar esse enfrentamento a essa grande corrupção. Em seguida, as tentativas, que no final foram bem-sucedidas, de sucessivas trocas de diretores da Polícia Federal. Quer dizer, um governo de 4 anos era para ter um diretor da Polícia Federal. Normalmente, nos Estados Unidos, os diretores do FBI ficam 8 anos, 9 anos. Lá tem um limite tem um limite máximo, ele não pode passar de 12 anos. Mas, normalmente, os presidentes, até de partidos diferentes, não mudam. O diretor segue. Então, essas mudanças... A gente teve 4 no governo Bolsonaro. Nós tivemos 4 no quarto. Estamos no 4º diretor, e é óbvio que isso aí é uma tentativa, eu já considero escancarada, de manipular, de controlar a Polícia Federal. Você participou da equipe, da primeira equipe do Ministério da Justiça desse governo, com o Sérgio Moro, e você estava, portanto, você participou do primeiro momento de pessoas que integraram esse governo achando que era um governo que levaria à frente o combate à corrupção de uma maneira séria. Em que momento, para você, ficou claro que não era esse o propósito? Olha, eu acho que isso foi acontecendo bem a prestação. Não teve um momento assim... Quando o presidente sinalizou, ao deixar a retirada do COAF, o enfraquecimento daquela estrutura, nós estranhamos também a forma como o presidente e aquele entorno dele, ideológico, também interferiram numa indicação de uma pesquisadora que ia fazer parte de um grupo, não era nem função comissionada nem nada, Ilona Zabô, que é muito respeitada, faz um trabalho muito bom no Instituto Igarapé. Ali foram pequenas sinalizações que foram num crescente. Depois a tentativa de retirar o meu colega, diretor da Polícia Federal, a primeira tentativa que foi mal sucedida, o Maurício Valeixo, a troca da superintendência do Rio de Janeiro também, que virou uma fixação, presidente. Então, aquilo foi dando uma sensação muito ruim. Nós nos entreolhávamos no Ministério da Justiça, porque eu tinha colegas de longas datas lá, colegas de turma de delegado e tal, da minha geração, que estavam lá trabalhando, todos assim, iludidos, tremendamente iludidos, né, com a possibilidade de estarmos fazendo um trabalho inovador. Eu mesmo, na minha diretoria, eu comecei um trabalho, chega a ser até irônico, eu fiz um projeto chamar Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias, PFPJ. A ideia desse programa era promover um processo de amadurecimento institucional nas 27 polícias civis. E começamos com um sucesso tremendo. O objetivo era pegar a experiência da Polícia Federal nos últimos, digamos, 15, 20 anos, que foi um processo de amadurecimento institucional longo, né? E aplicar isso, tentar catalisar esse processo nas polícias civis. E estávamos indo muito bem com esse processo. As polícias civis já começando a fazer grandes trabalhos, como a Polícia do Espírito Santo, como a Polícia de Goiás, como a Polícia de Pernambuco, a Polícia do Pará. É como se houvesse duas forças ali, né? Na verdade, a ideia era muito interessante, pegar todas as polícias judiciárias e elas se fortalecendo entre si. Não, mas eu digo assim, é como se naquele primeiro ano, aquele 1 ano e 4 meses que o Moro e a equipe ficam no Ministério da Justiça, tivessem operando sob o Ministério da Justiça duas forças opostas. Duas forças opostas. Uma força dessa equipe do combate à corrupção, do combate ao crime, enfim, que queria fazer um trabalho, e uma força externa que não queria que esse trabalho fosse feito. Exatamente, exatamente. Nós começamos a sentir que nós não tínhamos o apoio da nossa chefia. Enfim, não tínhamos o apoio do Planalto. Ficou claro isso por conta do passado deles, do envolvimento dos filhos, enfim,
por tudo do envolvimento do próprio presidente nessas questões de rachadinha, nessas quebras de sigilo, naquele processo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estava levando. Enfim, por conta de todo esse passado que até então, até aquele momento, pelo menos para mim e para alguns outros colegas, era nebuloso por conta das promessas de campanha e tudo. Eu particularmente, sempre acreditei no Sérgio Moro, achei a condução dele na Lava Jato firme e não tinha motivo para não cerrar fileiras ali com as minhas propostas. Eu sempre também coloquei muitas propostas que eu tinha para melhorar, subir a escala, né, dos alvos da polícia. Eu sou um crítico feroz dessa obsessão por combater o tráfico, da guerra às drogas. Eu sempre achei que nós tínhamos que focar em crimes mais importantes para a sociedade, a serem combatidos, e mais importantes para a própria sociedade brasileira. E financeiramente. Financeiramente. Sempre achei uma enxugação de gelo. Eu sempre achei que os problemas penitenciários, a superlotação, está muito ligada a isso. Enfim. Isso é uma coisa muito importante de ouvir de um especialista, porque acho que é uma confusão que as pessoas fazem muitas vezes. A imagem de drogas apreendidas, a imagem de plantações de maconha sendo destruídas, isso faz parecer para as pessoas que esse combate a esse tipo de crime é mais importante do que o crime que a gente não tem uma imagem, que é o crime de colarinho branco. Mas vocês, especialistas, vocês sempre explicam que financeiramente faz muito mais sentido, porque é um volume de dinheiro muito maior, combater, por exemplo, a corrupção, o crime de colarinho branco, do que se você tem poucos esforços para concentrar, você concentrar esforços, por exemplo, em derrubar pé de maconha. Claro. Né? Se você tem poucos recursos, faz mais sentido empreender onde você vai recuperar mais dinheiro, é isso, né? Sim, claro. E sem falar que o combate à corrupção, os resultados do combate à corrupção vão permear inúmeras áreas vitais para a sociedade. O combate à corrupção, se bem sucedido, se nós conseguirmos fazer arrefecer a corrupção, vai ser bom para a área de saúde, vai ser bom para a área de transporte, vai ser bom para a área de infraestrutura, educação. É só olhar o que acontece no Brasil, historicamente, os escândalos de corrupção nos ministérios mais vitais para a sociedade. O caso para mim, mais emblemático do crime institucionalizado, esse que nós falamos no livro, é o caso do Rio de Janeiro, do governo Sérgio Cabral. Que, inclusive, tem um capítulo aqui sobre o caso Cabral, né? Sobre o caso Cabral, que é a corrupção, o desvio de recursos em todas as áreas governamentais. Sim. No discurso de despedida do Ministério da Justiça, quando o Sérgio Moro afirma que estava saindo porque sentia que havia uma pressão por parte do Bolsonaro de interferência na Polícia Federal, ele diz que era uma perda de autonomia, seria uma perda de autonomia da PF que sequer os governos passados haviam feito. Eu não me lembro se ele fala textualmente do PT, mas ele estava se referindo ali ao PT. E outros colegas seus, o delegado Alexandre Saraiva, por exemplo, recentemente deram algumas declarações de que a perda de autonomia que quem está hoje na PF está sofrendo é algo que a geração que entrou nos últimos 15 anos, por exemplo, os últimos 20 anos, que houve esse amadurecimento institucional que você falou, não só nos governos do PT, em outros governos também, não viveu. Você percebe isso também, pelo relato que você ouve dos colegas que estão hoje na ativa? Percebo claramente, inclusive nesse livro, nas duas edições, até porque as duas edições são absolutamente idênticas, a edição inglesa e a em português são absolutamente idênticas. Há um capítulo até relativamente extenso, em que o título do capítulo é O Paradoxo da Polícia Federal sob Lula. Porque no governo, e isso a gente reconhece lá atrás, antes do governo, antes de assumir qualquer posição em governo, antes de trabalhar com o Sérgio Moro no MJ, está reconhecido no livro que, apesar do Petrolão e do Mensalão, apesar dos escândalos de corrupção que envolveram o PT em sequência, que
continuaram no governo Dilma, e todos os problemas que hoje é história e tudo mais, foi no governo Lula que a Polícia Federal, isso está no livro, foi no governo Lula que a Polícia Federal atingiu patamares até então nunca atingidos, de excelência, desenvolvimento de técnicas de investigação, de desenvolvimento tecnológicos dos instrumentos, das ferramentas, de concursos de entrada de mulheres, que também quebra muito paradigmas. A gente tem na Polícia Federal um número maior de mulheres, um órgão historicamente de homens, com machismo cultural intrínseco na instituição, e isso é inegável. A própria criação das 27 delegacias, que eu tive a oportunidade de participar ativamente, ocorreram nesse. Então, há um paradoxo, e esse paradoxo, obviamente, nós indicamos no livro, que é a figura do Dr. Paulo Lacerda, que foi um diretor, assim, talvez o melhor diretor da história da Polícia Federal, porque ele conseguia fazer todas aquelas operações, ele trabalhava com a espinha ereta, ele não se dobrava, ele tinha uma história na Polícia Federal, ele tinha biografia. Então, ele era realmente uma liderança. Ele era um chefe, era uma liderança, em que nós nos espelhávamos. Então, isso é absolutamente claro. É absolutamente claro. Até porque nós conseguimos, o sucesso que nós conseguimos na Lava Jato foi durante... A Lava Jato, eu acho que chegou talvez a 60 ou 50 fases no governo... no segundo governo do PT, que foi com a Dilma Rousseff, no segundo governo da Dilma Rousseff. Quer dizer, então, isso aí é inegável, isso não pode ser negado. Tanto é que é um livro que fala de corrupção sistêmica, obviamente fala dos escândalos ocorridos no PT, no envolvimento institucional de Casa Civil e tudo mais, mas não poderia também deixar de reconhecer, até porque nós fomos assim, testemunhas, operadores dessa mudança. Eu vi isso tudo acontecer. Sim. Qual é a sua visão, Jorge, sobre as revelações que foram feitas sobre a relação dos procuradores de Curitiba com o Sérgio Moro pelas reportagens da Vaza Jato? Isso aí ocorreu depois de nós publicarmos o livro, né? Ocorreu depois de nós publicarmos o livro. Eu sou um pouco... Eu ainda sou... Eu reluto ainda a entender isso como se fosse uma farsa. Eu vejo que nessa guerra de narrativas, essa polarização horrorosa que o Brasil está vivendo, então agora o outro lado, né, o lado que se sentiu atingido por tudo que a Lava Jato trouxe, eles colocam como se fosse a maior farsa. Assim como a Lava Jato é dada como a maior operação anticorrupção que já existiu, por conta do volume de recursos recuperados, o outro lado da narrativa quer colocar que a Lava Jato foi a maior farsa jurídica da história. Eu não vejo muito dessa forma, não vejo dessa maneira. Primeiro, por quê? Eu ainda acho que a Lava Jato tem um legado importante. Primeiro, que ela abriu aos olhos da sociedade sobre essa corrupção sistêmica, sobre esse crime institucionalizado, que nós ainda não entramos na conversa, que é bem importante a gente definir a diferença que é isso? Que é o crime institucionalizado. Mas a Lava Jato, ela não... esse é o legado imaterial da Lava Jato. Quer dizer, é a sociedade ter consciência de que parte da estrutura política, empresarial, que perpassa os três poderes, formam um grupo para fraudar e desviar recursos. E essa forma de fraude, ela vai mudando, ela vai metamorfoseando. Você vê que existiu o mensalão, existiu o petrolão, agora existe o orçamento secreto. Quer dizer, só muda, às vezes, no varejo, às vezes nas fraudes de licitações, de eventos internacionais, mas os grandes recursos, na casa dos bilhões, continuam sendo... Sim. E são os mesmos zangões de sempre, as mesmas pessoas de sempre ali. Mas você não viu eu no vi, ponto... Não, agora, sobre a Vaza Jato, sobre o processo de desconstrução da Lava Jato a partir daquela situação que foi veiculada pelo Intercept,
eu vejo o seguinte, eu tenho algumas posições que aí tem que avaliar se é por conta do meu perfil de ser delegado, de ter participado de tudo isso, de alguma maneira, mas eu vejo o seguinte, eu vejo que essas mensagens trocadas nunca vieram inteiras. Eu nunca recebi inteiras. Por exemplo, se eu te der esse livro agora, só o capítulo que eu elogio a transformação da Polícia Federal do Lula, você vai falar, é um livro falando bem do Lula. Sim. Se eu falo sobre a prisão do Odebrecht e o que ele falou, ou o que o Palocci falou do Lula... Vai parecer que é só uma coisa... Só falando do Lula. E outra coisa, esse livro, ele não aponta para o PT, ele não aponta para a esquerda, o que é um erro. A nossa corrupção sistêmica não tem nada a ver com a esquerda. Apontar para a esquerda seria um erro, né? Não, apontar o dedo... Somente né? para a esquerda seria um erro. Apontar o dedo para a esquerda, apontar o dedo para o PT, dizer que os partidos de esquerda são os partidos que promovem isso, que tem monopólio, isso é um erro. Mas o seu ponto é que, ao não mostrar a íntegra, talvez o que foi mostrado estivesse enviesado, Não, é isso? São dois pontos aí. Não mostrar a íntegra, você não pode ter uma noção do todo o que aconteceu se você vê só partes. Porque é aquela história, você pode pegar um diálogo seu de uma amiga e mostrar para sua esposa, para sua noiva, e olha só, estão combinando alguma coisa aqui e tal. E você não viu o diálogo, na verdade estão combinando pegar o filho e levar numa festinha, quer dizer, qualquer coisa assim. Um exemplo interessante disso é o seguinte, teve agora agora esse ano saiu um documentário sobre os Beatles. Foi feito em 1960. Pegaram 60 horas de filme dos Beatles, que foram rodados por um cara chamado... por um David, um diretor dos anos 60, que fez o Let It Be. Pegaram 60 horas do filme, Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, e ele leu, passou a Covid inteira assistindo esses... E percebeu que aquele filme, o Let It Be, traz uma imagem errada dos Beatles. Os Beatles eram brincalhões, eles curtiam o momento, eles tocavam alegremente, tinha muita interação, tinha muito amor entre eles ainda, apesar de estar bem próximo do fim. E ele fez um outro filme chamado Get Back, que mostra isso. Então, é um exemplo, pode ser um exemplo primário, mas é algo... Eu, como policial, eu quero ver aquelas fitas, eu quero ver. Eu não posso fechar eu não posso fechar um veredito, eu não posso bater o martelo dizendo que eles estavam combinando, até porque é o seguinte, as provas não foram montadas, não teve prova falseada, não teve prova forjada. Nós tivemos 14 bilhões de reais devolvidos, mais ainda para ser devolvido. Quer dizer, nós tivemos inúmeros alvos confessando, cooperando, apontando outros cúmplices e tudo mais. Então, Eu entrevistei em 2019 o Deltan Dallagnol, na época eu trabalhava na revista Época, foi uma capa da Época. Foi a primeira entrevista que ele deu depois da Vaza Jato para um mais extensa. Ele tinha dado uma entrevista para a CBN rapidinho e uma entrevista mais extensa, a gente ficou quase 3 horas conversando, foi nessa entrevista. Eu perguntei para ele o que ele... qual daquelas mensagens ele apontava que ele sabia ser falsa. E ele não apontou nenhuma. E perguntei especificamente se ele tinha realmente ele tinha proposto ou tinha tentado levar para frente uma proposta de impeachment do Gilmar Mendes. E ele falou, não lembro. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, Deltan, eu não estou perguntando se você bebeu água no dia 18 de setembro de 2015 ou não. Se você, em algum momento, levou à frente uma proposta tentou levar à frente uma proposta de impeachment de um ministro do STF, você lembraria. E ele ali admite. O que eu acho que o que você está falando faz todo sentido, necessidade de a gente ver a íntegra, concordo com você, mas também me surpreende que eles nunca tenham negado o conteúdo de nada, né? Nunca... eu vi, por exemplo, alguns jornalistas que tiveram reportagens sobre eles sendo veiculadas peremptoriamente negando. Isso não é... Olha, eu nunca vi o Sérgio Moro, nunca vi os procuradores negarem.
E ali, eu concordo plenamente com a sua visão de que tem um legado imaterial, é claro, né, a pautar o tema, prender poderosos que nunca haviam sido presos, né, e várias outras coisas que você conta muito bem no livro. Isso é um legado. Mas também e aí queria perguntar a tua opinião mesmo, expor a minha visão e perguntar o que você pensa disso. Também me incomoda um pouco, fazendo um exercício aí de me colocar no lugar das pessoas. Eu não gostaria, por exemplo, se fosse... vou trazer uma realidade, um caso sempre que eu cito muito próximo da realidade de uma pessoa que não comete crimes. Pessoa que vai se separar e tem que decidir a guarda dos filhos. E o Ministério Público é ouvido em processo de guarda. Quem gostaria que o procurador o promotor do caso, que está decidindo a guarda dos seus filhos, seja você homem, seja você mulher, da relação, tivesse aquele grau de intimidade, de relação com o juiz ou o advogado de uma das partes, né? Já que no caso de guarda a disputa ali é menos, o Ministério Público só vai meio que dar o palpite, tivesse um advogado, tivesse aquele grau de relação com o juiz. Isso me causa um desconforto, não te causa? Sim, sim. Do ponto de vista do réu, do ponto de vista do advogado que representa o réu, se ele se sente... Porque o juiz está no meio, né? O Ministério Público é parte e o advogado de defesa dos réus é outra parte. Obviamente, ao perceber uma aproximação, uma intimidade, um entrosamento do juiz com os procuradores, é óbvio que o advogado pode ter essa sensação de estar sendo passado para trás, está perdendo ali espaço, está perdendo... Enfim, isso aí eu não posso negar que isso pode incomodar e pode levantar suspeitas e tudo mais. Mas até aí tudo bem, até aí isso é algo que ninguém gostaria. Você numa disputa, você num enfrentamento judicial, julgando um caso que vai impor perda de liberdade e tudo mais, isso é uma coisa muito séria. Agora, até aí tudo bem, pode merecer alguns reparos, merecer algumas críticas, merecer... um dia mesmo, conversando com o Sérgio Moro, ele me falou, eu queria que aparecesse a troca de mensagens inteiras, justamente para que todos vissem que absolutamente não há conluio, não há formação nenhuma. Agora, aparecer aos pedacinhos realmente é pior. Agora, algo que também merece aí um pouco de... merece, assim, consideração, um remarque aí, é o fato dessas provas serem ilegais, foram uma invasão de telefones, você quebrar sigilo, quer dizer, o que é um crime até grave, né? Apenado com uma certa gravidade, e isso ser levado à Corte Suprema e ser considerado no bojo, ser, inclusive, alguns trechos lidos. Que é o ponto do Cássio Nunes Marques no voto dele, né? Ele fala isso, né? Que dá aquele embate entre ele e o Gilmar. Quer dizer, isso aí eu acho também que eu acho terrível isso aí. Terrível. E outras coisas também, por exemplo, que eu acho interessante, merece também... Você vê como é que o Brasil é terra arrasada. Quer dizer, nós estamos conversando aqui sobre uma conversa de um procurador com um juiz, que é algo não aconselhável. Não aconselhável. Até porque o advogado não está... Agora, e o fato do processo da Lava Jato ser julgado todo esse tempo, passar por todas as instâncias, para no final ser considerado... A questão da competência da vara de Curitiba só ser apreciado no final... Quer dizer, isso aí é algo absolutamente escandaloso, porque se essa apreciação fosse no início, daria tempo de julgar. Então, por esse tecnicismo, a vara de Curitiba não é competente. Então, transfere para a vara de Brasília, mas já não tem tempo. Então, deixa-se julgar, passa. E quantas vezes o Supremo apreciou isso? Quantas vezes o Supremo, não só o Supremo, mas o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre... TRF4, o STJ... STJ, né? E tudo mais. Quer dizer, então, tem, de um lado, a falha que é mostrada, a possível falha, a escorregada que é mostrada
do lado dos procuradores, do juiz, é aquela conversa ali que a gente não sabe, não vislumbrou. Mas eu concordo com você, isso aí suscita desconfiança, suscita realmente desconfiança. Mas há outras coisas muito piores, né? Inclusive alguns magistrados da Suprema Corte que foram indicados pelos próprios políticos do PT que estavam ali como réus. Então, quer dizer, e o Moro acabou sendo considerado suspeito quando não havia trajetória nenhuma dele com Lula, não tinha motivo de suspeição, não tinha essa... Por que suscitar a suspeição do Sérgio Moro? A suspeição pelo... o ponto principal não foi nem inclusive juridicamente, não foi nem a Vaza Jato, né? Foi o fato dele ir trabalhar para o governo Bolsonaro na sequência. Né? Foi esse. Que isso, aí eu vou voltar para o livro publicado no exterior, é uma coisa que sempre que eu converso com ex-professores meus que me deram aula nos Estados Unidos, de ciência política, as pessoas perguntam, e eu também não tenho muito como explicar, como as pessoas, eles perguntam assim, como que vocês brasileiros, vocês acharam normal, meses depois, né, um ano depois, de condenar o principal opositor, o juiz, ir para o governo Isso realmente é uma coisa que lá fora fica muito mais... É muito mais criticado até do que eu acho que aqui dentro. Né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu tenho vários estudiosos, amigos, inclusive pessoas que analisaram todas essas... Esse livro está sendo muito analisado. Nós tivemos resenhas, reviews em vários jornais e são escritos por especialistas, chefes de departamento. Isso é uma coisa muito interessante. O livro está tendo uma recepção na Inglaterra muito positiva, né? Muito positiva. Porque eu acho que ele tem uma qualidade, a gente estava falando isso um pouco antes aqui da gente começar a gravar, na conversa anterior, ele tem uma qualidade de ele ser muito didático também, né? Sobre o que se passa aqui. E eu acho que para o estrangeiro que quer entender a gravidade da coisa, ele é muito bom, porque ele é uma leitura leve e explicativa, né? E as resenhas estão ressaltando muito essa capacidade de síntese da situação, né? Eles acharam interessante o ponto de vista do policial, a história contada pelo policial. Isso aí deu uma certa legitimidade ao que a gente conta, até porque o livro não é sobre a Lava Jato. Sim. O livro é sobre o crime institucionalizado, é um fenômeno criminológico. O título em inglês até foi diferente, foi mais midiático, né? Operation Car Wash. Foi diferente do título brasileiro, que descolava um pouco da Lava Jato. Descolava. Né? E antes a gente tinha menos motivo até de descolar, por conta de todos os percalços que a Lava Jato passou. Isso até eu explicava. Eu falei, olha, a Lava Jato está muito controversa, está muito controvertida no Brasil. Mas como o Car Wash virou um trademark da Lava Jato, e essa operação ela é respeitada pelo vulto, pelos recursos que ela recuperou, enfim, a Lava Jato ela não está, é o que eu te falei, ela não está desconstruída totalmente. Ela pode ter sido desconstruída processualmente aqui, mas a ideia da Lava Jato ela continua a existir. E os estudiosos lá têm esses números, eles trabalham com esses números. Então, eu falei, não, olha, eu resisti muito a trocar o título. Falei, não troca, até porque quando nós fizemos esse título, crime.gov, era crime.gov, a gente já tinha na cabeça publicar o livro nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Já tinha isso na cabeça, porque nós sabíamos que esse livro ia interessar estudiosos. A gente já estava começando a conversar. Mas o título, engraçado, né? Porque o crime.gov, ele não dá a noção para quem pega na livraria que é um livro sobre Brasil. Né? O cara pode deixar aí crime.gov, crime organizado no mundo, né? Um outro livro do Roberto Salviano, sei lá. Talvez tenha sido por isso que eles também tiraram. A princípio eles gostaram muito do crime.gov. Depois alguém soprou. A capa é muito curiosa porque ela traz emblemas, né? Ela traz Rio de Janeiro. Ela traz o Rio de Janeiro, né? É o Brasil. A gente mostra aqui no vídeo. Ela traz o Rio de Janeiro, então que a pessoa bate o olho, sabe que é o Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. E o Operation Car Wash,
que esteve esses anos todos nas manchetes. Esse período que eu estudei fora foi 2017, né? E quando eu cheguei na universidade, os primeiros 3 meses, o Centro de Estudantes Internacionais buscava muito os estudantes internacionais de vários programas para eles fazerem palestras sobre temas variados para a comunidade acadêmica. E pediram que eu fizesse um sobre a Lava Jato. Então, quer dizer, em 2017 era um tema nos Estados Unidos que já havia uma demanda muito grande, né? Acho que talvez naquela época até superior, e lotou. Deu assim, umas 50 pessoas, eles falaram que era um número grande. Pessoas muito curiosas de saber o que estava se passando no Brasil. Tinha 3 meses antes, tinha havido o caso do Temer, né, da gravação do Joesley, então estava muito efervescente. Agora é interessante, com a recepção que o seu livro está tendo lá fora, ver como que, embora a discussão sobre democracia, sobre os ataques do Bolsonaro à democracia, hoje seja o que mais domina o noticiário sobre o Brasil no exterior, né? Amazônia também. E a Amazônia, perfeito. A Amazônia e os ataques à democracia, como ainda existe um interesse, talvez até maior lá fora do que aqui dentro, de colocar a corrupção como um tema central sobre o Brasil, né? Sim, sim. Nessa eleição, a gente não está discutindo corrupção, né? E a saída do Moro nesse aspecto foi ruim. Eu me lembro quando ele... Acho que eu comentei isso com você também na ocasião, quando ele botou a candidatura, eu disse isso a ele, acho que a você também numa conversa, que de cara tinha uma coisa positiva na candidatura dele, independentemente do que acontecesse, que era pautar o tema do combate à corrupção, que sumiu, né? Você tem as 2 principais candidaturas, não falam disso. A própria Simone Tebet e o Ciro Gomes não falam disso. E a gente sabe que é um dos problemas centrais do país, né? Não, isso que você falou é bem interessante. Foi até me dar um gancho aqui. O enfrentamento à corrupção, eu acho até que não tem... Essa palavra combate podia até sair. A gente tinha que ser um enfrentamento. Porque não é só ir atrás com inquérito, com quebra de sigilo, com prisão. É um enfrentamento cultural. Tinha que haver um projeto de enfrentamento. Algo bem mais amplo, algo que colocasse nas escolas primárias matérias sobre isso, sobre ética, explicando o mal da corrupção. Porque a corrupção, o enfrentamento à corrupção devia ser guindado a um objetivo nacional, por conta dos problemas que a corrupção causa ao Brasil. E a gente aqui está enfrentando, não são esquemas de corrupção, nós estamos enfrentando uma morfologia, esse é o assunto do livro. Explica para a gente o que é o crime institucionalizado. O crime institucionalizado é uma morfologia criminosa, nós detectamos, identificamos, e é isso que está sendo aceito lá fora, é que hoje existe, hoje ou há algum tempo, pelo menos a partir dessas experiências brasileiras, isso não tem nada a ver com Petrolão e Mensalão, isso são apenas alguns exemplos. Se voltar no tempo, nós vamos observar isso, seja em municípios, seja em estados da federação. É uma morfologia criminosa, uma forma do crime se adequar e funcionar que é mais alto que o crime organizado. Quer dizer, então há uma forma do crime atuar de maneira mais perversa, com mais força, de forma mais deletéria, dificultando muito mais o seu enfrentamento do que o crime organizado tipo máfia, que aqueles clichês de Hollywood mostram a máfia ítalo-americana, as máfias chinesas, a máfia russa, aquela organização enorme, armada, que fatura milhões, que corrompe aqui e ali alguém numa alfândega, num aeroporto, tem um deputado. Não. O crime institucionalizado é a plataforma criminosa ser montada de forma estruturante dentro do estamento público, de forma oficial. Então, os contratos, as normas, e ele perpassa os 3 poderes e ocorre nas 3 formas de administração pública, federal, estadual e municipal, com força para nomear, olha só, são alvos que nomeiam os nossos chefes, demitem os nossos chefes, aprovam ou não aprovam o nosso orçamento, nomeiam os membros do Ministério Público que podem ou não denunciá-los, nomeiam alguns magistrados que podem vir a julgá-los. Julgam.
julgam, Né? julgam ou não julgam. Quer dizer, e formulam leis para que esses esquemas continuem. Mudam a forma do orçamento, criam novas modalidades orçamentárias, de forma a fazer com que fortunas, bilhões, de repente 20, 30 mensalões estão escoando nesses orçamentos secretos. Quer dizer, eles querem saber dos recursos serem canalizados para os seus esquemas. Essa é a verdade. Então, nós temos observado mudanças, metamorfoses acontecendo. E o pior de tudo, no caso brasileiro, até agora, é que o sujeito chega no topo. Eu tenho um quadro que a gente mostra. Qual é a diferença do crime organizado? O crime organizado, o sujeito precisa passar 20 anos. Para chegar no topo do crime organizado, você passa 20 anos matando, chantageando, torturando, roubando, traficando. No crime institucionalizado, você pode chegar no topo, numa posição do topo, numa eleição. É um pleito eleitoral. Então você chega com a democracia. E assim vai. O crime organizado são práticas ilegais. Droga, arma, prostituição, tráfico de animais silvestres. O crime institucionalizado são contratos, obras, aluguéis de prédios públicos, agora questões orçamentárias, minúcias do orçamento. Então, você tem tudo isso legalizado. Então, fica muito difícil o enfrentamento. E aí, por isso que esse livro é chato até eu fazer a importância do livro, assim, como a sociedade, eu não estou falando só a polícia, não, como a sociedade vai se aperceber que existe essa morfologia criminosa, esse grupo de pessoas que falam entre si, que se comunicam e que promovem esses resultados, esses desvios, que vivem cada vez mais ricos, desviando fortunas, lavando dinheiro e se movimentando para continuar no poder. Sim. Na verdade, eles ficam no poder para desviar dinheiro e desviam dinheiro para continuar no poder. É um ciclo, né? Essa semana teve a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação. Foi o primeiro integrante de primeiro escalão do governo Bolsonaro que foi preso. Outros foram e são investigados, inclusive o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, uma área que você tem muita familiaridade. Mas a prisão do Milton Ribeiro tem um simbolismo, eu acho que muito grande, de apontar possivelmente para o cidadão que achava que esse governo não tinha casos de corrupção de grande magnitude, que talvez não seja bem assim, né? O que está se mostrando é que havia no Ministério da Educação, um dos ministérios com maior orçamento do país, que havia uma corrupção institucionalizada lá. Qual é a sua percepção sobre esse discurso que é muito recorrente entre os apoiadores do governo, de que esse governo não tem o crime sistêmico, não tem a corrupção institucionalizada? Esse é um discurso extremamente equivocado. Talvez seja o maior equívoco dos apoiadores do presidente Bolsonaro, seja acreditar que não existe corrupção nesse governo. Primeiro que corrupção não é um crime que acontece ali na Praça dos Três Poderes. Corrupção, ela acontece nas sombras. Guilherme, só para você ter uma noção, a Lava Jato começou a ser investigada em 2013, a primeira parte dela foi em março de 2014, sobre fatos de 2006. Então, uma coisa é dizer que não existe corrupção no governo, outra é dizer que não houve até então um escândalo de corrupção, mas pode estar tendo, certamente, mais corrupção até do que governos anteriores, até por conta do tipo de gente que esse governo se associou logo de início. Esse governo abandonou todas as pretensões e as promessas de combate à corrupção em 2020, 2019. Em 2019 quando mesmo, você fala o tipo de gente que se associou, você está se referindo a quem? O Centrão, obviamente, o Centrão. O mesmo Centrão que estava no Mensalão, o mesmo Centrão que estava no Petrolão. São as mesmas figuras, são os zangões da República. Eu acho que as pessoas esquecem que o partido central do Petrolão era o PP. Mais do que o PT.
E o PP, que é o partido do Arthur Lira, que é o partido do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil. Inclusive alvos da Lava Jato. Ambos alvos da Lava Jato em casos muito consistentes, cujas condenações não teriam ocorrido, são absurdas. E os dois são estratégicos para o funcionamento desse governo. Um é o ministro mais importante e o outro é o presidente da Câmara e principal aliado do governo, né? Mas aí que está, eles dominaram a polícia, eles fizeram de tudo. Primeiro que colocaram um procurador da República, assim, a gente esperava qualquer procurador, menos o Augusto Aras. Porque o Augusto Aras é o anti-enfrentamento à corrupção. Ele bateu todos os recordes dos outros procuradores. Se nós tivemos procuradores que suavizaram para aqueles presidentes que os indicaram, o Augusto Aras hoje bateu todos os recordes. Esse caso mesmo do ex-ministro da Educação, por que ele não procedeu? Essa operação só saiu exatamente, nós estávamos conversando sobre isso, só saiu porque ele perdeu o foro privilegiado. Sim. Então é um procurador-geral da República que está desacreditado. A sociedade não acredita nesse procurador. E as próprias nomeações para o Supremo também tiveram um norte terrivelmente evangélico, o outro que também já tinha sido indicado, já era desembargador, indicado politicamente, tudo, não tem compromisso. São pessoas que não têm esse compromisso. O Bolsonaro, lá atrás, já que nós estamos falando em enfrentamento à corrupção, o Bolsonaro ele foi eleito na onda da Lava Jato, sim, por conta das promessas de enfrentamento à corrupção, e abandonou totalmente todas as nomeações para funções importantes, inclusive funções definitivas, como são as do Supremo Tribunal Federal, têm ido por esse norte. E nesse ponto de que não dá para a gente afirmar de que não há o crime institucionalizado, corrupção sistêmica, a impressão que eu tenho também, né, Jorge, é que não há investigação de fôlego, principalmente no que toca à PGR, mas que isso impacta também muito o trabalho da PF, claro, né, porque se não é aberto o inquérito, se a PGR não abre o inquérito, muito provavelmente aquilo não vai ter consequência. Não dá para a PF também ficar remando sozinha, e há as interferências que a gente sabe que existem na PF. Se não há investigação, também não dá para a gente saber se está havendo mais coisa ou não, né? Mas é claro, não existe corrupção. É só fazer um levantamento do número de delegados que foram afastados porque, de alguma maneira, iniciaram alguma investigação ou tomaram alguma iniciativa processual em relação a algum componente do governo. Um caso que merece um olhar nessa nossa discussão é o caso do Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente. Para mim, é um caso clássico de crime institucionalizado, porque, repare, ele enfraqueceu de cabeça pensada muitas das estruturas de fiscalização e repressão dos crimes ambientais. Tá? Primeiro ele colocou um número enorme, foi tirando os técnicos, foi colocando policiais militares, pessoas que não têm o menor perfil para trabalhar com a questão ambiental. Nem sensibilidade ambiental eles têm. Foi tirando e tal. Depois ele desmontou parte do normativo. Algumas situações que precisar, por exemplo, para passar a madeira daqui para ali, é preciso ter 3 documentos. Ele suspendeu normativamente a necessidade de se apresentar outros documentos. Então, alguma parte dessa madeira que escoou para os Estados Unidos escoou por conta da suspensão de algumas exigências fundamentais de documentação. Então, quer dizer, você percebe perfeitamente ele desestruturou esses arcabouços de fiscalização. E deu no que deu. Então, isso é delinquência institucionalizada, é partir de cima e abençoada. Quando o Bolsonaro diz, voltando agora ao MEC, quando surge a questão do ouro lá, do pastor, do ministro pastor, pseudo-pastor, né? Porque a gente não pode acreditar que seja um líder espiritual, sujeito que está envolvido em corrupção. Mas quando surgiu aquela questão, o Bolsonaro falou, eu boto a cabeça no fogo. A cara no fogo. Eu já vi botar a mão no fogo, ele botou logo a cara.
E aí é interessante como isso aí é a cara do crime institucionalizado. Porque o crime institucionalizado é isso. É aqueles esquemas ter a bênção, ter a chancela. Né? Porque a corrupção mais antiga tinha aqueles esquemas. Olha, o cara está lá e tal. Aí, quando o presidente sabia, o ministro sabia, ele tomava medidas. Nos últimos anos, e aí isso aí pega os anos do governo PT, tinha o conhecimento da cúpula, do Planalto. Né? E é o que está acontecendo. É o domínio do fato, né? É o domínio do fato. O que você está dizendo, então, só para eu ver se eu entendi, não é que não dá para a gente não dizer que não há crime institucionalizado porque não há investigação. O que você está dizendo é que há o crime institucionalizado, certo? Sim. Nós já temos evidências. Nesse caso do MEC, no caso do Ministério do Meio Ambiente, nós já temos evidências. No próprio caso do Ministério da Saúde, aquelas tentativas todas, aquelas não, o caso do Covaxin mostra isso. Né? Todas as vacinas que eram viáveis, confiáveis, respaldadas, aprovadas, o Ministério e o Palácio do Planalto sabotaram a compra. E uma vacina cuja eficácia, cuja credibilidade era incerta, houve esforços completamente diferentes em relação ao outro, com respaldo do Palácio do Planalto. O presidente diretamente fala com o primeiro-ministro indiano para tocar o contrato com a Covaxin. Você quer ver algo que eu suspeito? Tem uma suspeita. E eu não vou me surpreender se ano que vem ou mais à frente nós tivermos investigação sobre isso. A obsessão armamentista desse governo, por exemplo. Se fizer um levantamento do que está sendo faturado pela indústria de armas e munições, e eu não estou nem falando aí no resultado catastrófico que isso está tendo para aumento de homicídios na região amazônica, nem nada. Assim, é catastrófico simplesmente dar um derrame de armas na mão da sociedade, é algo catastrófico. Aí nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas eu não me surpreenderia de lobbies, até porque tem muito militar da reserva que faz uma porta giratória aí, sai das Forças Armadas e vai direto para a indústria de armas. Para a indústria de armas, esse fomento. Como nós vamos ser ambientalistas ou vamos fomentar? É possível, ao mesmo tempo, ser ambientalista e fomentar venda de armas e munições? Que é algo que tem uma pressão enorme sobre a caça? Quer dizer, tem muitos detalhes, muitas obsessões aí. A própria questão da cloroquina, da fabricação da cloroquina e tudo, mas em vários níveis, né? Cada um faz num nível, né? Às vezes não ganha menos, ganha um pouco mais, ganha um pouco menos, mas nunca vi uma balela tão grande como dizendo que esse governo não tem corrupção. Tanto aí que já está começando a aparecer e simplesmente porque corrupção não é um crime que a gente vê na praça, a gente assiste acontecendo em praça pública. Sim. Acontece nos gabinetes. Para a gente fechar, eu queria te perguntar, entrar um pouquinho na discussão do crime ambiental. Na sua carreira, você se notabilizou por ter liderado a criação no país, né, ao longo do país, de delegacias especializadas no combate ao crime ambiental, delegacias especializadas de meio ambiente. Inclusive, vai lançar agora um livro sobre esse histórico, sobre como que é o combate ao crime ambiental no Brasil. Eu queria te perguntar, tendo em vista que há 3 semanas a gente teve o assassinato de um jornalista, de um ativista de meio ambiente e, porque o Bruno Pereira também não era só ativista, e um servidor de carreira. Eu acho que tem esses 3 aspectos simbólicos da morte. Então você tem ali 3 pilares da democracia. Você tem a imprensa, você tem a sociedade civil, que o Bruno ali estava como sociedade civil, mas você tem também um outro pilar da democracia representado no Bruno, que é o servidor de carreira, que é o que qualquer país de governança, que se pretende ter uma governança democrática, precisa ter, que são servidores de carreira eficientes, que o Bruno era. Atestadamente era. Tendo em vista que a gente está nesse grau de degradação da situação ambiental brasileira, quer dizer, você tem
simbolicamente o assassinato desses três pilares fundamentais para se enfrentar a questão dos problemas ambientais, o que você acha que seria, Jorge, a primeira coisa ou as primeiras medidas que um governo que se pretendesse sério enfrentar a criminalidade ambiental deveria tomar? E aí eu estou falando do governo que for, que assuma o país em 1º de janeiro. Olha, é nesse momento até que os dois livros se falam, tá? Esse livro, que é sobre crime institucionalizado, e o livro que conta a história da repressão ambiental no Brasil. Só para a gente falar, sai quando o da repressão ambiental? Sai em julho agora. Sai agora em julho. Pela editora? Pela editora MapLab. MapLab, e o título? Guerreiros da Natureza. Tá certo. Bom, eu vejo da seguinte maneira. Eu vejo que, primeira coisa, uma blindagem da Agência Ambiental Brasileira. O IBAMA tem que ser blindado. Tem que acontecer com o IBAMA algo parecido que acontece com a Polícia Federal. Não pode ter superintendente que não seja de carreira, porque é assim que eles vão aparelhando. Tá? Isso não é para proteger o IBAMA desse governo, é para proteger o IBAMA de todos os outros governos. A gente não toma uma medida contra um governo, a gente toma uma medida contra todos os possíveis desvios dos futuros governos. Então, eu acho muito importante blindar o IBAMA, criar uma academia para o IBAMA, isso é muito importante, fortalecer as delegacias da Polícia Federal de repressão aos crimes ambientais, criar bases permanentes nessas regiões, nesses rincões, bases permanentes com suporte de alta tecnologia, criar tipo forças-tarefas, fusion centers, num cinturão, nesse cinturão mais distante, justamente onde tem as reservas as ambientais e onde tem as reservas indígenas, nos parques nacionais, nas áreas protegidas ambientais. Formar uma academia para o IBAMA é fundamental. O IBAMA tem que ter uma alma mater. Essa academia poderia formar também o pessoal do CNBio, que também é bem importante. Fortalecer as delegacias das polícias civis e formar com elas um grupo de troca de informações, ter uma base de dados sobre criminosos ambientais, um mapa da delinquência ambiental no Brasil, plotando a prática criminal sobre a área geográfica do Brasil, isso é muito importante, ter muita inteligência ambiental no Brasil inteiro. O Brasil é pilhado ambientalmente de norte a sul, leste a oeste. Fazer essas grandes operações constantemente, criar uma... Na verdade, para cuidar do Amazonas, a gente precisa de uma outra Polícia Federal, quase uma outra Polícia Federal. Fazer alguns concursos, precisa de investimento. Cuidar da Amazônia, né? Precisa de desejo político, né? Vontade política, como se diz, e precisa de... Para cuidar da Amazônia. A Amazônia é um caso à parte. A Amazônia é um caso à parte. E que as Forças Armadas se engajem mais na Amazônia. Se engajem mais na Amazônia. E que mudem também essa cultura da cobiça internacional, essas obsessões contra ONGs e tudo mais, quando, na verdade, quem está destruindo a Amazônia são os próprios brasileiros, são os garimpeiros e madeireiros. Isso com apoio das políticas locais, num esquema de crime institucionalizado, porque o dinheiro ilegal dessas atividades, muitas vezes, vão financiar essas campanhas desses políticos. Então, é uma imbricação geral de esquemas, tudo mais. E hoje esse derramamento de armas está vitaminando esses crimes, acabou criando um casamento inusitado de tráfico de drogas com crime ambiental, porque o crime ambiental é extremamente lucrativo, é ouro, é madeira, com baixa reprimenda. Então, casamentos inusitados, inesperados, quer dizer, o tráfico de drogas, chegando próximo, tomando aqueles atores do tráfico de drogas, chegando próximos ao crime ambiental, atuando no crime ambiental por conta do lucro, porque o crime só se organiza. O fator para o crime se organizar é um só, o lucro. Tá? O grande lucro. E aí o casamento inusitado. O próprio crime institucionalizado, essas benesses
que os políticos fazem, essa proteção que eles dão para esses esquemas altamente lucrativos, acabou que juntou tráfico de drogas, armas, crimes de sangue, né, com crime ambiental e o crime institucionalizado, que é o suporte político que eles recebem, que era esse suporte que o delegado Saraiva detectou naqueles inquéritos, o delegado Saraiva e o delegado Perazzoni. Quer dizer, também precisa da mesmo entendimento de criar uma política pública para combater a corrupção como um todo, também tem que se pensar uma política pública muito mais abrangente para o crime institucionalizado ambiental. Na área ambiental, por conta da importância que a Amazônia tem para o Brasil, para nós. Nós temos que mostrar que estamos cuidando da Amazônia. E aí entra mais um fator desse livro, que é o que a gente chama do follow the pen, que é siga a caneta, né? Tem, assim, os grandes clichês, cherchez la femme, quer dizer, você está procurando um criminoso que está em fuga, procura a mulher, quem é a paixão dele, qual é a namorada, a grande paixão, a esposa, a amante, tal. Vai atrás que você vai encontrar. O crime, as grandes fraudes, os grandes desvios, os grandes desfalques, follow the money. Né? Follow the money é o principal, inclusive é assim que você dinamita as organizações criminosas. E agora o cherchez l'estilot, follow the pen. Quer dizer, vamos ver, esse crime institucionalizado, normalmente nós temos que aplicar o follow the pen. Quer dizer, quem é que indicou esse ministro? Quem é que bancou esse ministro? Quem é que bancou essas medidas todas? Quem deu o aval para isso acontecer? Quem deu o aval? Quer dizer, há uma certa dificuldade de responsabilizar objetivamente e tal, mas a gente tem que começar a pensar nisso. É muito importante responsabilizar com o follow the pen, saber quem é que indicou, até mesmo para que essas indicações comecem a ter um pouco mais de responsabilidade, porque atualmente é absolutamente escancarado. É o que se viu lá no Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral. Iam sendo presos os secretários e o Cabral, porque eles estavam ali para isso, né? Quer dizer, então, na verdade, o que nós estamos conversando aqui sobre esse livro, que nós levamos para a Europa, para os Estados Unidos, o mundo todo está lendo, porque ele está sendo distribuído na Oceania, na Ásia, no Oriente Médio, na América do Sul e tal. É isso. As sociedades mundiais hoje têm que enfrentar organizações criminosas que se instalam em seus próprios governos, em seus próprios estados, tomando parte dos poderes, porque passam a indicar também magistrados, passam a indicar membros do Ministério Público para chefias, passam a formular leis. Quer dizer, é um enfrentamento bem difícil. Eu acho que a única saída é blindagem institucional, fortalecer as instituições com carreiras e tudo mais. Tornar as carreiras e instituições inexpugnáveis para os maus. É claro, a gente não quer criar monstrengos, polícia independente, nada disso. Uma polícia blindada. Sim. Jorge, muito obrigado pelo papo. Boa sorte na nova carreira do livro, agora internacional. E é isso. Vamos ficar de olho para cobrar do próximo presidente tudo isso. Tudo isso. Obrigado. Deus te ouça. Obrigado.